Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje o assunto será tipos de variáveis e técnicas de descrição gráfica, ou seja, tabulação e representação gráfica, ok? Bom, as variáveis elas podem ser subdividir em duas categorias, variáveis qualitativas e quantitativas. Dentro das variáveis qualitativas, nós temos a nominal e a ordinal. Dentro das variáveis quantitativas, nós temos as ditas discretas e as contínuas, ok? Um exemplo de variável qualitativa nominal. Nominal é tudo que você nomeia, qualifica. Então, variáveis do tipo sexo, nome de rua, nome de pessoas, etc. São tipo cor dos olhos, são exemplos de variáveis qualitativa nominal. A variável qualitativa ordinal, ela é muito parecida com a variável qualitativa nominal, sendo que na ordinal você tem uma ordem crescente ou decrescente de importância. Por exemplo, satisfação com relação a um determinado serviço. Muito satisfeito, insatisfeito, regular, satisfeito, muito satisfeito. É um exemplo, ok? Outro exemplo de variável qualitativa a pontuação que a gente obtém lá num concurso público, que seja, você recebe um score. Um score vai te dar uma classificação como primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar e assim por diante. Então isso também é um exemplo de uma variável qualitativa ordinal. No caso da variável quantitativa discreta, discreta é tudo aquilo que eu posso contar, ok? Por exemplo, número de filhos, quantidade de amigos, outro exemplo para finalizar, número de filhos, quantidade de amigos, número de veículos numa residência, tá? Contando carros e motos. Bom, no caso da contínua, é tudo aquilo que eu posso mensurar, medir. Então, por exemplo, idade. Idade você pode ter 18 anos, 6 meses e 32 horas, tá? Ou você pode ter 18,75 anos, tá? Salário, eu ganho 2.780,32 centavos. Então, existe uma diferença entre a discreta e contínua. Enquanto uma é contar, e aí contar números inteiros, tá? Você não tem dois, apesar de você lá, quando a gente for calcular a média, né, número de filhos, eu posso ter 2,22 filhos, tá? Mas isso é uma medida, mas você não tem meio filho, 1,25 filhos, ou você tem um filho, ou você tem 2 filhos, tá? Então, tudo que é discreto, que eu posso contar, eu sempre vou usar como uma variável quantitativa discreta. E tudo que eu possa mensurar, medir, ou seja, eu vou usar o conjunto dos números reais, vai ser contínua, ok? Bom, níveis de mensuração, foi o que eu acabei de falar agora, tá? Nominal, ordinal, e aí a gente vai ter também, a gente tem aqui os níveis intervalar ou de razão. Basicamente, eles são muito parecidos, tá? São conhecidos como quantitativos. Nesses níveis, se pode calcular média, mediana e
média, mediana, moda, desvio padrão, variância, caso que não acontece na nominal, na ordinal. Na nominal, na ordinal, você não pode calcular medidas de tendência central. Já nas níveis de intervalar e razão, né, você pode calcular média, mediana, moda, variância e desvio padrão, ok? A diferença básica entre esses níveis, dois níveis, é que na escala de razão, existe o que a gente chama de um zero absoluto, ou seja, ausência de fenômeno, tá? Exemplo de variáveis intervalar: altitude, QI, temperatura. Exemplo de variáveis de razão: velocidade, peso, altura, tá? Depois dá uma pesquisada lá no Google, qual é essa diferença aqui, tá? É interessante. Mas, basicamente, nós temos as variáveis que podem ser classificadas como qualitativas e quantitativas. Dentro das qualitativas, nós temos a nominal e a ordinal. E dentro da quantitativa, nós temos a discreta e a contínua, ok? Tudo bem? Bom, quando nós vamos fazer uma pesquisa, tá? E a gente faz uma pesquisa visando responder alguma hipótese, querendo aprofundar o conhecimento sobre um determinado tema, ok? A pesquisa ela pode ser pura, quando ela não tem no momento nenhuma aplicação imediata, também chamada de pesquisa teórica, e temos uma pesquisa também chamada de prática, quando você tem uma aplicação imediata. Um exemplo de uma pesquisa aplicada é o caso da pesquisa em energia nuclear, né? Você tem já uma pesquisa, ela já tem todo um objetivo de aplicação para fornecimento de energia elétrica, por exemplo. Então, ela tem já, desde a sua concepção, uma aplicação, né, uma prática daquele conhecimento, tá? Bom, os dados que nós vamos estudar, tá? Os dados podem ser primário. O que são dados primários, né? Os dados primários são aqueles dados que não sofreram nenhum tratamento, ok? Sendo bem objetivo e direto. Já um dado secundário é um dado que já sofreu algum tratamento estatístico, por exemplo, tá? Então, quando nós elaboramos uma pesquisa e nós vamos a campo, tá? Nós vamos obter informações sobre aquele assunto que nós vamos pesquisar. Por exemplo, posso fazer uma pesquisa relacionada à condição socioeconômica dos alunos, posso fazer uma pesquisa para os alunos que estão ingressando, para saber a formação deles, a perspectiva deles com relação ao curso superior. Como que eu vou obter essas informações? Através de variáveis. Variáveis são aquelas coisas que eu quero, né? São aquelas medidas que eu quero investigar. Então, uma variável é aquilo que eu quero saber. Aquilo que eu desejo obter informação, tá? Então, quando você monta, por exemplo, um questionário de pesquisa, você, lá na sua metodologia, você tem que dizer quais são os tipos de variáveis que você vai estar utilizando, né? Os níveis de mensuração e como que elas serão obtidas. Elas serão obtidas através de um questionário estruturado, elas serão obtidas através de uma entrevista. Essa entrevista é uma entrevista estruturada ou não estruturada, e assim por diante, ok? Bom, depois que você tem um banco de dados e você
foi primeiramente, você já elaborou o questionário. Essa etapa de elaboração de questionário é uma etapa muito séria, porque uma pergunta mal elaborada pode invalidar uma pesquisa. Geralmente faz-se um teste piloto para você validar o questionário, mas apenas eu estou informando, tá? Não vou adentrar nesse nível de conhecimento. Bom, nós vamos agora ver a parte como é que eu faço a transcrição, qual é a técnica de descrição gráfica que eu vou utilizar. Eu vou fazer a representação esquemática, que é a tabulação, e a representação gráfica. E aí a representação gráfica pode ser tipos de gráfico. Eu vou utilizar gráfico de barras, horizontal, vertical, gráfico de setores, gráfico de séries, ou um gráfico como um histograma, tá? Então, cada tipo de gráfico desse, ele é mais aconselhável para um tipo de variável. Então, o que nós vamos estudar agora é como que eu faço a representação tabular dos meus dados, tá? O primeiro passo para se descrever graficamente um conjunto de dados observados é verificar as frequências dos diversos valores existentes de uma variável. Definimos a frequência de um dado valor de uma variável. Pode ser qualitativa ou quantitativa, ou como o número de vezes que esse valor foi observado. Denotaremos a frequência do iésimo valor observado como FI, né, a representação genérica, sendo N o número total de elementos observados. Verifica-se imediatamente que o somatório das frequências da minha variável observada tem que ser igual ao meu total de elementos observados, ok? K é um número diferente de variáveis, K é um número diferente de valores diferentes da variável. Por exemplo, vamos supor que a minha variável seja sexo, ok? Existem apenas duas respostas possíveis para a variável sexo no seu questionário: sexo masculino e sexo feminino. Então, o meu I vai variar de 1 até K igual a 2, onde K é o número, né, que está dizendo aqui, número diferentes de valor existente para a variável. No caso, a variável sexo, o K vai ser igual a 2, porque só existem duas respostas possíveis para essa variável sexo, ok? Então, você vai ver a variável sexo. Sexo masculino é a resposta da variável sexo. Quantas pessoas responderam que são do sexo masculino? Então, vai ter o F1. Então, o X1, que é sexo masculino, né, vai ter frequência F1. X igual a 2, que é feminino, vai ter frequência igual a F2. E aí, eu sei que F1 mais F2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a N, ok? E aí, eu posso representar a minha tabela, né, que é a minha representação esquemática, com os valores absolutos e com os valores, com as porcentagens. Vamos ver aqui, nada melhor do que um evento, uma explicação no Excel, ok? Vamos supor, esse banco de dados será fornecido para vocês no SIGA, para vocês praticarem, tá? Sugiro que pratiquem, tá? Então, aqui eu tenho uma pesquisa que está lá no materialzinho de vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui qual é o exemplo, que aí vocês já vão se situar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Exercício 31. A fim de ter um perfil do seu público nos finais de semana, o proprietário de um cinema contrata uma empresa júnior, Prestap, IME, UFRRJ. A pesquisa foi realizada no período de 15 de junho a 15 de julho de 2007. Os resultados estão representados no banco de dados
abaixo, né? Arquivo em Excel. Então, esse arquivo aqui, que eu me referi, é o arquivo que nós estamos trabalhando. Então, eu estou aqui, ó, na questão 31, ok? Então, aqui, ó, o banco de dados da questão 31. Então, agora eu não vou entregar esse banco de dados para a pessoa que solicitou a pesquisa, porque não vai entender nada, né? Aqui apenas foram entrevistados 20 pessoas, mas eu poderia ter um banco de dados onde foram entrevistados 1.500 pessoas que frequentaram o estabelecimento naquele período que foi realizada a pesquisa, tá? E já vou dizer aqui, toda a análise deve somente ser fixada no público que frequentou o estabelecimento naquele período, tá? Normalmente, essas pesquisas são chamadas de pesquisas exploratórias, tá? São pesquisas, geralmente são as pesquisas ditas não probabilísticas, tá? Então, você não pode fazer extrapolação para a população ou as possíveis pessoas que podem frequentar o estabelecimento que foi solicitada a pesquisa. Você só vai se limitar para aquele grupo de pesquisa ali que frequentou, ok? Isso é importante chamar a atenção. Bom, quando você olha um banco de dados desta forma, você não tem condições, por exemplo, de ter uma visão geral das informações, tá? Imagine para 1.500, 2.000, 1 milhão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer tabelas e gráficos destas variáveis aqui. Por exemplo, como é que eu poderia classificar a variável sexo? Como é que eu posso classificar a variável idade, nível de escolaridade, estado civil, transporte e renda? Então, no meu questionário, na minha metodologia, eu tenho que dizer que tipo de variáveis e classificar essas variáveis, ok? Fica como um trabalhinho para casa. Se quem quiser saber um pouco mais a resposta, ele tem que me consultar, tá? Vocês têm que meter a mão na massa. Então, no Excel, você tem um recurso para fazer tabelas, tá? A gente não faz isso na mão, tá? Então, uma tabela, ela vai ser algo, vou mostrar aqui um exemplo, depois eu aprofundo mais nesse exemplo. Por exemplo, uma tabela vai ser algo mais ou menos com esse formato aqui, ó. Eu sei que vocês sabem, mas eu quero explorar outras coisas. Uma tabela vai ter, normalmente, deixa eu mostrar uma tabela aqui mais simples. Vai ter isso aqui, ok? Uma tabela vai ter a variável, né, que você vai estar analisando, as possíveis respostas da variável, ok? E você tem a frequência, a gente chama de frequência absoluta, e as frequências relativas, que é em porcentagem, ok? Uma tabela, ela tem que ter um título, que está aqui em cima, ok? E tem que ter a fonte da onde foi retirada esses dados. Bom, vocês têm essas informações, tá? Aqui, ó, da onde foi retirada essas informações? Dessa pesquisa aqui, ó, pesquisa realizada no período de 15 de junho a 15 de julho de 2007, ok? Pela empresa Júnior Prestap IM/UFRRJ. Então, é a fonte da minha pesquisa. Quando alguém apresenta uma pesquisa e não mostra a fonte da onde ela tirou aquelas informações, automaticamente cai por descrédito e a gente não leva em consideração, porque quando uma empresa não mostra a fonte, né, da onde ela tirou os dados, isso aí dá margem para fraudes, manipulações, e é o que a gente vê em muitos casos, tá? Bom,
Como é que eu faço para obter uma tabulação desses dados aqui? Se eu vir aqui, eu estou no Excel 2013, tá? Eu venho aqui, ó, em inserir, tá aqui em cima, e venho aqui do lado, onde está escrito tabela dinâmica. Eu clico em tabela dinâmica, vai aparecer esse output aqui. Ele está pedindo para eu selecionar o banco de dados, ok? Então, eu vou selecionar desde a variável até a última variável. Então, aqui, ó, como é que eu vou selecionar? Vou botar aqui embaixo para ficar mais visível. Então, eu vou clicar daqui até a última variável e vou descer. Vou selecionar as N pessoas entrevistadas. Vou dar, ok? Sempre bota como nova planilha, porque senão ele vai sair, vai gerar um output, ele vai colar aqui em cima, aí você vai embolar. Sempre é recomendável você botar como nova planilha e dar ok. Repara que ele fez aquele formato bruto que eu falei para vocês, ok? Então, aqui você vai ter a resposta da sua variável e aqui você vai ter as frequências simples, né? Ou frequência absoluta. Vamos pegar aqui, nosso caso aqui, ó, sexo. Repara que ele já colocou aqui, ó, as respostas possíveis da variável sexo. E aí você clica aqui de novo e arrasta. Salta aqui, não salta aqui não, salta aqui, ó. Quando eu faço isso, ele já me dá aqui, ó, que o sexo feminino, 8 pessoas responderam que são do sexo feminino e 12, né, responderam que são do sexo masculino, ok? Vamos fazer um outro exemplo. Aí você clica e arrasta para cá, tá vendo? Clica e arrasta para cá. Vamos fazer da idade. Idade. Olha lá, o que ele faz? Quando ele faz isso, você vem aqui, ó, e manda ele contar, ok? Aí você vai de novo e manda idade. Vamos ver se ele vai fazer aqui, contar. Vai, filho. E aí você clica aqui e vê se ele vai fazer. Olha lá. Ok? Então, idade. Uma pessoa respondeu que tem 19 anos. Uma pessoa respondeu que tem 22 e assim por diante. Ok? Volta, né? Volta e volta. Vamos pegar aqui nível de escolaridade. Nível de escolaridade. Ele já mostra aqui, ó, as possíveis respostas do nível de escolaridade. Então, o meu K vai de 1 até 3. Então, eu posso agrupar em 3 classificações a minha variável nível de escolaridade, que é o K. Quero as frequências simples, tá aqui, ó. Ok? Bom, o Excel, ele não é um software estatístico. Ele é um software quebra-galho, ok? Existem softwares que são especializados, né? Estatísticos especializados nessa parte, né? Um deles você já deve ter escutado, que é o SPSS, é um pacote estatístico, tá? É o pacote estatístico para as ciências sociais, tá? Traduzindo para português. Claro que isso aqui, ele não tem mais essa designação de pacote estatístico para as ciências sociais. Esse SPSS, ele perdeu esse anacrônico, né? É apenas um software estatístico, sem essa designação. Bom, o que eu vou mostrar para vocês é que enquanto aqui nós, no Excel, temos que fazer a representação das tabelas uma por uma, no SPSS ele faz tudo de uma vez. Por isso que ele é um software muito utilizado. Enquanto aqui eu tenho que fazer uma por uma, ele não faz todos de uma vez. O SPSS ele faz tudo de uma vez. Então, deixa eu abrir aqui
o SPSS para vocês verem. Abrindo o SPSS, nós vamos abrir um banco de dados, tá? Tá aí o banco de dados, onde eu vou ter as variáveis são estado civil, sexo, idade, altura, peso, religião e grau de satisfação, tá? Automaticamente vocês já podem classificar essas variáveis. Bom, se eu vir aqui, ó, em análise e botar aqui, ó, estatísticas descritivas e clicar em frequência, tá? Ele vai fazer o seguinte: amigo, você quer que eu faça as frequências das variáveis, mas quais variáveis? Aí você vai selecionando uma por uma. Vai selecionando todas as variáveis que você quer que ele faça as tabelas para você. Você dá OK. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer as tabelas para você. Cadê? Aqui, ó, ele já fez, ó. Repara que ele pegou estado civil, ele botou as frequências absolutas, as frequências, as porcentagens e as porcentagens acumuladas, ok? Então, ele fez para cada variável, ele já fez. Então, só mostrando para vocês que quando vocês forem trabalhar, tiverem que trabalhar com um software estatístico, né, para você ter produtividade, um deles é o SPSS. Existem vários outros, mas nesse primeiro momento eu quis mostrar apenas a diferença de trabalhar entre o SPSS e trabalhar no Excel. Como vocês não têm nenhuma obrigação de ter o Excel, eu estou ensinando a fazer no SPSS, estou ensinando como que você faz no Excel, mas a gente trabalha com o que a gente pode. Essa tabela aqui, por exemplo, ó, tipo de transporte, mostrar uma outra coisinha aqui para enriquecer, tá vendo? Essa tabela aqui, ela é chamada de tabela de entrada simples, ok? Porque eu só tenho informação em linha. Agora, nós temos uma tabela dita tabela de dupla entrada. Por exemplo, sexo e nível de escolaridade. Repare que eu tenho tanto entrada de informações em linha quanto em coluna. Então, é só pegar uma das duas e jogar aqui no meio, ó. Ele já vai me dar... Tá? Essa tabela aqui é uma tabela 2 em 1. Eu posso ler somente nesse sentido ou também posso ler nesse sentido. Por exemplo, pessoas que têm o ensino fundamental lembra lá de probabilidade? E ao mesmo tempo são do sexo feminino, tá? Que atende essas duas condições, somente uma pessoa. Por exemplo, pessoas com ensino superior e sexo masculino, né? Cruzar essas duas informações ao mesmo tempo, ensino superior completo e sexo masculino são 5 pessoas, ok? Tudo bem? Então, aqui vocês têm uma tabela de dupla entrada e também mostrei como é que se faz a tabela de entrada simples, tá? O que tem aqui, por exemplo, nesse material que eu mostrei para vocês aqui, ó, isso aqui é um trabalho de uma turma de Parfor, tá aqui, ó, pedagogia, tá, que eu ministrei, e lá nós tivemos a oportunidade de fazer uma pesquisa a campo, tá? Então você tem aqui o título da pesquisa, tá? E aí o que acontece? Tem aqui, ó, né, toda a questão do sumário, introdução, metodologia, análise de dados, conclusão, referência bibliográfica, anexo e assim por diante. Vamos ver lá o anexo. Eles botaram o questionário deles, página 18, né? Então, página 18 tem o questionário deles. Tá aqui, ó. 18, descendo mais um pouquinho. Opa, já foi até demais.
Então aqui, ó, tá o questionário deles, tá? É comum na pesquisa você botar o questionário em anexo, tá? Isso aqui foram as variáveis que eles utilizaram na pesquisa deles, tá? Repara que na variável você tem as variáveis fechadas, que é esse caso aqui, ó, tá? Só tem essas duas respostas. Como você também tem, por exemplo, uma variável mista, em que ela é fechada, e se ele responder não, ele tem que responder qual. Então, esse aqui é o tipo de pergunta, tá? Uma variável que é mista, ela tanto é fechada quanto é aberta, tá? Por exemplo, uma variável aberta, é essa aqui, ó, qual a sua idade? Normalmente a gente aconselha colocar em anos completos, tá? Ok? Mesma coisa aqui, ó. Qual a sua renda familiar aproximada em reais? Então é uma resposta aberta, resposta fechada, resposta mista, ok? E depois que a gente faz isso, né? Deixa eu só mostrar aqui uma tabela. Uma tabela, aqui, uma tabela, aqui, ó. Título, motivos que levaram os alunos da pedagogia ingressos em 2017-2, 2018-1, optaram pelo curso. Lá teve as respostas, né? Você vê aqui que quando você pode botar em ordem crescente, da maior, que teve maior frequência para menor, tá? Geralmente a gente aconselha. E aí, queridos, tem análise da tabela ou do gráfico. Nesse caso aqui é um gráfico, tá? Vou pegar esse aqui, vou ver se eu acho uma tabela. Ela só botou gráfico. Mas vocês vão ver que depois eu vou fazer o quê? Um gráfico. Mas toda tabela, todo gráfico tem que ter o quê? Título e fonte. E você espera... Aqui, achei uma tabela, ó. Aqui, ó. Título e fonte, ok? E depois vem o quê? Análise dessa tabela, tá? Nesse caso aqui, ó, está sendo perguntado relação entre sexo e instituição, tá? De conclusão do ensino médio dos alunos da pedagogia. Então, tem aqui, ó, uma tabela de dupla entrada. E aqui tem o quê? Tem análise, a interpretação desses dados, ok? Repara que ele vai falar aqui, ó, analisando a tabela acima, né, a tabela de dupla entrada, com as variáveis sexo e tipo de instituição na qual foi concluído o ensino médio, verificamos que 80% dos estudantes do sexo feminino concluíram o ensino médio. Tá? Ensino médio, cadê? Instituição concluíram o ensino médio. Verificamos que 80% dos estudantes do sexo feminino tá aqui, ó. Ok? Ele fez lá a porcentagem disso aqui, tá? 25 dividido pelo total, achou aproximadamente 80, tá? Concluíram o ensino médio em instituição pública, 20% concluíram na instituição privada, enquanto 50% dos estudantes do sexo masculino concluíram em instituição pública e 50% em instituição privada. Então, sexo masculino, né? Você tem aqui, ó, 50%, né? 100% é isso aqui, ó, 6. 50% foi do sexo instituição pública e 50% instituição privada. 80% em instituição pública, o ensino para o sexo feminino, e 20% para a instituição pública. Lembrando, quando ele fez essa análise aqui, ele botou isso aqui como total, tá? 100% para ele. Isso aqui é 100% do sexo masculino. Ele está fazendo análise assim. Então, vocês pecam, mas pecam muito na hora de fazer as análises, tá ok? Verificamos assim que há uma simetria entre os estudantes de sexo masculino, né? Aqui, ó, metade para cada um, simétrico, né? Perfeito. No qual nenhum tipo de instituição se destaca, enquanto no sexo feminino, ó, quem se destaca? A instituição pública. Do sexo masculino,
há um destaque do término do ensino médio ter ocorrido majoritariamente em instituições públicas. Ele poderia ter utilizado, ao invés de majoritariamente, ter utilizado o quê? A porcentagem, tá? Então aqui, ó, fez uma tabela, ok? Seja de dupla entrada ou entrada simples, tem que fazer o quê? A análise e interpretação dos dados. Não adianta, como ocorre em muitos casos, o aluno faz isso aqui e me entrega como resposta. A questão vale 2 pontos. Eu só dou meio. Porque ele fez só a tabulação, mas não fez nenhuma análise. Nenhuma análise simples, tá? Então, nessa primeira videoaula, nós vamos falar dessa parte de representação tabular. Depois eu vou fazer a representação gráfica, ok? Um abraço!